ela mais uma vez dá ênfase que a cor é uma linguagem, estão presentes também nas nossas experiências pessoais, né? Por exemplo, se uma pessoa, né, está num estado, um episódio depressivo, por exemplo, né, a cor que aquela pessoa vai usar, né, no desenho dela vai estar relacionada com as experiências pessoais que aquela pessoa tá vivendo, né? Então, pode trazer informações de tristeza, de alegria, de forças, né? Do inconsciente, por exemplo, se a gente for usar a psicologia analítica, por exemplo. Então, as cores trazem essas informações de experiências pessoais daquele próprio indivíduo, né? Aquele estado que aquele indivíduo está. O vermelho, a gente vai falar com mais propriedade daqui a pouco, né? O vermelho, ele pode ter, por exemplo, aspectos, né, de trazer muita vibração e de motivar a pessoa, né, no sentido de trazer essa energia. É uma cor quente, né? Então traz aquela coisa de uma ação, por exemplo, de uma força, mas pode também estar ligada com algo mais negativo, por exemplo, como a agressividade, né? Enfim, também não estão somente ligados com só uma preferência pessoal, né? Ah, eu vou escolher o verde porque eu gosto de verde, né? Mas de repente, não, como foi falado aqui, talvez você vai usar uma outra determinada cor. Então, não está somente ligadas com uma preferência, e não é algo também místico, né? A cor também, como foi falado aqui, é um fenômeno natural, psicológico e social, né? Então, as impressões pessoais de cada cor, né, são diferentes. Como eu falei aqui, o vermelho, né, para uma pessoa pode justamente trazer essa ideia de força e de muita energia, mas para outra também trazer, né, um aspecto agressivo, por exemplo. Bom, a gente vai falar um pouquinho das cores aqui. O vermelho, né? Essas interpretações aqui são justamente da Eva Hiller, né, no livro da Psicologia das Cores. É só mesmo um resuminho para vocês aqui, mas leiam um livro, eu acho muito interessante, né, porque traz bastante informação, principalmente sobre os tons, né, tons de azul, tons de verde. Então, traz também informações diferentes a esse respeito. O vermelho, né, é a cor da paixão. Então, a gente vê nos Dias dos Namorados, né, muito comum decoraçãozinho vermelho para tudo que é canto, né? Aqui é no São Valentin, Valentine's Day, né? Também em inglês. Traz essa ideia da paixão, né? De um sentimento, de um relacionamento. Traz essa ideia do amor, da feminilidade, mas também traz a ideia de uma agressividade, né? Se eu não me engano, tem um dos testes projetivos também, que eu acho que é Hochschild o nome dele, que traz as imagens, né, pretas, aquelas como se fossem manchas, é muito usado em psicologia criminal, por exemplo, psicologia forense, que trazem alguns tons, algumas pinceladas de vermelho ali. Nesse teste, por exemplo, eles vão avaliar bastante a questão da agressividade no teste, né? A pessoa vê um morcego sangrando muito, né? Está relacionado com a questão da agressividade, por exemplo. O vermelho também, como eu fui falar, como é uma cor quente, traz essa coisa de energia, de calor, de poder, entusiasmo, essa força, né? Essa força. O amarelo, se a gente for trazer, né, a ideia desses autores, justamente, e o estudo da física, né, como a cor como vida, trazendo esse aspecto natural da própria cor, o amarelo representa o sol, por exemplo, né? E a própria Wright, ela vai dizer o seguinte, que
de acordo com as estações do ano, o verão é uma estação que transborda alegria e que dá muita positividade para as pessoas, né? Principalmente para nós aqui, né? Que sofremos com praticamente 6 meses sem ter sol aqui. Então, quando abre um solzinho, traz aquela alegria e motiva todo mundo a fazer alguma coisa, as crianças, os idosos. Então, é a cor da alegria, da positividade, da energia que dá a vida, né? Que traz essa ideia de um novo recomeço, por exemplo, do sol que está surgindo, um novo dia, né? O idealismo, a esperança. Então, traz a própria natureza da cor, né? Transmitindo essa informação e sensação para a pessoa. Então, se a gente for pegar um desenho, né, de alguém, a própria cor amarela, né, traz esses aspectos da alegria. Eu acho que eu vou dar um exemplo de algumas cores nos desenhos que eu vou apresentar daqui a pouco. O azul, representando justamente, né, o mar, o oceano, traz essa sensação de paz, de infinito, traz pessoas que precisam só do barulho do mar, por exemplo, né? De ver a imensidão das águas, já traz uma certa inspiração, por exemplo, para aquela pessoa, sensação de liberdade, mas também, né, pode representar um distanciamento, uma frieza e uma solidão. Então, vai depender justamente da própria experiência de vida daquela pessoa naquele momento atual, por exemplo, né? É por isso que é necessário avaliar os desenhos, né, individual, um por um, e colocar a data, por exemplo, né, dentro da obra ali de uma arte-terapia, dessas sessões de ateliê terapêutico, é necessário, principalmente em desenhos, ter essas informações de que data foi feito isso, né? E perguntar se a pessoa fez um mar ou um desenho muito abstrato, alguma coisa do tipo, o que a cor azul simboliza. É muito interessante que o azul, né, também traz essa ideia, né, principalmente para dentro do contexto brasileiro, e se a gente for usar isso para a parte de religião, por exemplo, a gente sabe que a Ave Maria, né, por exemplo, a Nossa Senhora, na verdade, ela está vestida com um manto azul, né? E teve uma pessoa que ela fez um desenho justamente de duas, como se fosse duas santas, né? E ela desenhou, e ela assim, ela não é uma pessoa religiosa, nada disso, foi um sonho, ela reproduziu o sonho que ela teve, né? Então, aquelas duas santas estavam vestidas de manto azul, trazendo justamente também a ideia do divino, né? Da paz, representando a paz, representando essa força superior, enfim, da maneira que aquela pessoa vai se expressar. Eu tenho um cliente, por exemplo, né, que eu acho que eu já mencionei o caso dele aqui, que ele fez um trabalho manual com linhas, né? Ele botou vários preguinhos e começou a fazer aquelas linhas, né, a entrelaçar o barbante ali, e representando os pensamentos dele. E dentro da cor, numa das cores, na verdade, ele colocou o verde e o azul, né? O azul representando Deus. E ele fala assim, eu não sei porquê, mas eu vejo Deus como azul, né? E olhando para cima, enfim, citou versículos bíblicos, né? Então, o azul traz essa ideia de as cores, na verdade, trazem também essas experiências pessoais de cada pessoa, né? E isso é muito interessante. Já se a gente for, né, fazer análise de santo, por exemplo, né, dessa parte mais mística e religiosa, a Santinha Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, dos portugueses, ela está vestida de branco com dourado, né? Talvez para aquela pessoa, se um português, por exemplo, desenhar um santo, vai representar com a cor talvez branca e dourada, né? Por aí vai. O verde, né? O próprio Osni Ramos, numa das suas palestras, ele vai dizer que o verde a gente encontra muito nos vegetais, em si, nas folhagens, né? Na couve,
nos alfaces, na própria folha da árvore. Então, traz muito essa ideia de saúde, né? Toma bastante suco verde, que é um suco detox, é rico em vitamina. Então, trazendo essa energia, né? Essa própria força da cor, do verde traz essa ideia da natureza, da fertilidade, do renascimento e da saúde. Esse próprio rapaz, né? Ele colocou a cor azul como representando Deus, e ele colocou a cor verde num dos barbantes. Ele pintou, na verdade, né? Um barbante, um pedaço do barbante com verde e o outro do pedaço com azul. O do verde, ele cortou. Ele fez um corte onde estava pintado de verde. Aí eu fiz uma pergunta para ele, nossa, mas que interessante. A princípio eu pensei que tinha sido dilacerado, enfim, o barbante. Ele falou assim, não, eu cortei de forma proposital, porque essa parte aqui simboliza justamente, né, que existem coisas que seguem, né, seguem um tempo determinado. E eu cortei justamente para que eu venha entender, só que pode renascer novamente, né? Pode tomar o ciclo e reiniciar novamente. Então, olha só, o próprio verde traz essa ideia do renascimento, né? E esse rapaz também representa essa parte do renascer, do voltar, né? Dar o início a um novo ciclo, mesmo na vida dele, nos próprios pensamentos dele, com a cor verde. O laranja simboliza liberdade, felicidade, a própria criatividade, vitalidade e expansão. É muito interessante porque todas as frutas, né, de coloração laranja, por exemplo, a laranja em si é muito rica em vitamina C, né? Então traz essa vitalidade, a própria cenoura, né? Traz essa coisa da pele, trazer benefícios para a própria pele. Então traz essa coisa do bem-estar também e dessa vitalidade. E representando também, durante na própria arte, essa coisa da criatividade e dessa expansão. O roxo, né? É muito interessante, porque o roxo também tem um lado um pouco assim místico, né? É uma cor assim que muitas bruxas usam. Se você for ver os desenhos, por exemplo, é representada pelas bruxas, mas muito também a ver com a questão dos reis, né? Das próprias princesas e rainhas, simbolizando justamente esse poder, né? Essa transformação, o controle, né? E a necessidade, na verdade, de ter o controle. Então, já traz essa ideia de poder e de dizer, opa, eu estou aqui, né? Então, me obedeçam, né? Então, traz essa ideia também da necessidade do controle e do poder, né? Mas pode também estar relacionado com a questão até do medo e de um caráter mais... Caráter, acho que não seria a palavra certa, mas de um lado mais da questão da ansiedade também, né? Dessa busca de ter o controle, do fato de perder esse controle e, né, de estar pensando em um monte de coisas e não conseguir resolver. Então, pode também trazer essa ideia da falta e dessa necessidade, de novo, de buscar o controle. Bom, o branco, né? Tem a ver com a pureza, né? Com a paz, justamente a limpeza, né? A gente vai nos hospitais aí, praticamente o branco, né? Nos forros de cama, enfim, nos hospitais, em clínicas, né? Justamente para transparecer essa limpeza. Então, se você vê uma manchinha no branco, já fica logo notório ali aquela coisa que está meio fora do lugar, né? Então, o branco simboliza justamente essa pureza, essa clareza, né? Essa claridade e traz esse aspecto também. Justamente dentro da obra, né, de preto e branco, por exemplo, pode estar relacionado, né, ou se for usado preto com branco, justamente as duas forças opostas, né?
o branco como a luz o preto como a ausência da luz, por exemplo. O preto, né, é representado pela sombra, né, o escondido, a obscuridade, a neutralidade, aquilo que está fora, né, do meu campo de visão, por exemplo, que está escondido, ou que às vezes quer transparecer, mas eu ainda não tenho uma certa noção do que é. Então, é simbolizado pela cor preta. O rosa, por exemplo, tem muito esse aspecto feminino, né? Mas isso dentro da parte do Brasil, né, brasileiro, ou até fora, nesse chás revelação, né, por exemplo, o menininho é representado com um tom azul e a menininha é representada com um tom rosa. Então, simboliza muito a questão do feminino, né? Nas bonequinhas, né, tem muito essa coisa dos pôneis, dos unicórnios, né? Muito essa questão da fantasia, traz também esse aspecto de renovo, de imaturidade, principalmente, né? Se a gente vai numa cozinha, por exemplo, né, as mulheres, vai numa cozinha de alguém que tem todos os utensílios rosas, automaticamente pode vir aquela ideia de que, puxa, né, que imaturidade, será que essa pessoa não amadureceu ainda, né? Tudo rosinha, parece uma princesinha, então tem muita ideia da fantasia também. O marrom, como foi falado aqui, né, traz essa ideia de saúde, de força e vitalidade, justamente por causa da raiz, né, das árvores, né, dos alimentos, enfim, das coisas, das frutas, né, dos vegetais ali, ter aquela coloração verde, enraizado, né, mas traz também um aspecto de deteriorização, né, de algo sem vida. No sertão do Ceará, por exemplo, costumava muito ir todos os anos, quando era criança, então, a visão que a gente tinha era uma visão justamente de escassez, porque não tinha água. E a terra era realmente seca, muito seca. Então, traz a própria força da cor, essa ideia da escassez. O cinza tem a ver justamente com a neutralidade, né? A frieza, mas pode também trazer aspectos da maturidade e sabedoria, principalmente no sentido dos fios de cabelo, né, de uma pessoa idosa, por exemplo, né, tá meio que grisalho, branco, mas fica meio cinza. Então, pode também trazer essa ideia da sabedoria, mas também muita frieza, meio que de distanciamento, né? Ficar neutro numa situação, por exemplo, principalmente no teste do Losher, ele vai dizer justamente que a pessoa que escolhe, né, como prioridade a cor cinza pode estar querendo estar neutra numa situação da vida dela, num aspecto da vida dela. Ai, faltou a imagem aqui. Vocês viram o filme Divertidamente? Vocês já ouviram falar do filme Divertidamente? Alguém já ouviu falar? Que é um filme de desenho animado? Não, eu nunca ouvi falar, Gil. É muito interessante esse desenho, porque ele, se eu for trazer justamente resumida, que acho que é bem legal para vocês estarem vendo esse filme, traz uma menininha, né? Ela está se mudando, então, dentro da mente dela, tem vários personagens representados por cores, né? Aí tem o amarelinho, que simboliza a alegria, o roxo, que simboliza justamente o medo, né? O azul, a tristeza, e o vermelho, a raiva, né? Então, dentro da mente dela, tem todas essas emoções que surgem, né? E representadas por cores. Ela está de mudança, então vem toda aquela questão da insegurança, do entusiasmo, né? Porque vai para um lugar novo, então aparece bastante a questão do amarelo, da bonequinha amarela, tentando controlar toda a situação, aí vem o bonequinho, na verdade, o roxo, trazendo uma certa insegurança, um medo, mas ao mesmo tempo querendo estar em controle. Enfim, é muito interessante, eu não vou falar o filme todo, porque se vocês quiserem assistir, aí vai perder a graça, né? Trazer
trazendo justamente essa ideia das sensações, do que essas cores representam, né? Até no próprio comportamento. Eu já me esqueci algumas expressões, né? A nível do Brasil, mas a gente usa muito o vermelho, principalmente quando a pessoa está vermelho de raiva, né? Então, a própria cor vermelha, quando a pessoa está com raiva, traz essa coloração da pele, né, mais avermelhada. Então, por isso que o vermelho também simboliza a raiva e a agressividade. O amarelo, né, com o aspecto do sol. Enfim, para a gente finalizar com a aula de hoje, mas já trazendo essa ideia aqui das cores, se vocês observarem aqui, vocês estão conseguindo ver direitinho essas 3 imagens? Sim. Essa primeira imagem aqui, essa aqui que está parecendo uma lupa, tá vendo com uma joaninha, uma borboleta. Todos estão conseguindo ver, né? Então, esses 3 desenhos são da mesma pessoa, tá? É uma cliente minha, ela tem 13 anos. Eu acho que da aula anterior, acho que foi até o Alex que fez uma pergunta, né? Será que essas pessoas tiveram um curso de artes ou alguma coisa do tipo? Né? Então, não, ela também nunca teve nada de artes, nenhuma aula, nem sabia desenhar, então ela permitiu que a imagem viesse de maneira totalmente espontânea, né? E ela representou, né, como ela estava enxergando o mundo, né? O mundo fora. E você pode ver que tem muita questão dos olhos aqui, né? Ela tem muito esse E foi padrão. com lápis de cor, Jerusa? Esse daqui tem tipo umas canetinhas especiais. Esses daqui são umas canetinhas especiais que ela usou. Ah, certo. Eu acho que tem até no Brasil para pintar mandala e tudo. Mas o que me chamou bastante atenção, obviamente a gente trabalhou muito essa questão de divisão do mundo e tal, né? Tem bastante cores aqui, o vermelho, né? Trazendo muito essa questão da força. Ela fala, né? No discurso dela do próprio desenho, que ela é muito impulsiva, e a própria impulsividade dela, né, faz ela se tornar bastante agressiva. E é por isso que ela coloriu o céu, porque isso aqui representa o céu, de vermelho. Muito interessante. E, se você puder observar aqui, parece que tem 3 balõezinhos. Um balãozinho representando a alegria. Ela falou assim que são as emoções que às vezes surgem do nada, né? Que às vezes ela não entende como ela reage, porque no mesmo dia ela pode manifestar várias sensações. E ela colocou justamente trazendo as cores, né? Do próprio filme Divertidamente, ele fala bastante sobre isso, e trazendo essa ideia, né, do filme aqui. E também os estudos das pessoas que eu mencionei aqui. Então, a alegria, um bonequinho alegre, representando a cor amarela. O roxinho, que tem a ver também com poder, mas com muita questão do controle, né? Dessa necessidade do controle. Ela fez um olho um pouco aberto, um olho meio fechado, e ela falou que às vezes ela se sente que está sob controle, mas ao mesmo tempo que ela sabe que ela não está, né? Tudo isso num discurso pós atividade, tá? E o bonequinho azul chorando, simbolizando justamente a tristeza. Isso é muito interessante, né? Esse próximo desenho, né, são os desenhos que se continuam, tá? Então, são de uma semana para outra, tá bom? Ela fala que esse olho representa justamente como se fosse a janela interna. Lembra das mandalas que a gente falou? Sobre, né, aquela questão da completude, né, do todo.
Então, é a própria alma dela, sobre o mundo interno dela, trazendo todas essas questões de cores também aqui, ó. E ela disse que existem muitas emoções dentro dela, né? Aí vem toda a questão da impulsividade também, né? Da questão de ter o controle e das indecisões. Então, foi tudo conversado, e até pelas outras cores também representadas aqui, né? Aí eu perguntei muito sobre a questão das figuras geométricas, né? Aí ela fala que se sente mais, né? Nesse dia ela precisava se sentir mais sobre o controle, porque justamente ela tinha tido uma confusão com a madrasta dela, né? Então isso abalou bastante ela. Na verdade, há uns dias que antecedeu o desenho, e desenhando essas figuras geométricas trazia um certo equilíbrio para ela, né? Analisando esse outro desenho, ela tem um padrão, né? Você percebe que ela tem um padrão de usar bastante cores, e os outros desenhos dela, não coloquei todos aqui, tem muitas cores, ela abusa das cores, né? Se a gente for brincar assim. E esse outro desenho aqui é muito interessante, porque tá só no preto e branco. E aí, né, eu fui perguntar para ela o que representava esse desenho, né? E ela fala que ela está em construção, e que isso, às vezes, dá essa sensação de medo para ela, né? De muito medo. E aí eu fui perguntando para ela, né, o que simbolizava uma pessoa aqui andando na ponte, outra pessoa aqui nadando no rio, né, no mar aqui. Você percebe que existe umas ondinhas, né? E aí foi perguntado se o mar estava calmo, se o mar estava agitado. O mar estava muito agitado, né? Só que ela tem na própria, né, interpretação dela, trazendo essas interpretações dela, o mar estava muito agitado, e isso simbolizava justamente esse período de construção que ela está, né? E justamente aparece um olho aqui, né? Como um pouco mais triste, né? Comparado com esse, se a gente for olhar, esse olho aqui está mais expressivo, um pouco mais, né? Trazendo mais esse ar de ser receptivo. Esse aqui está mais escondido, né? E aí a gente foi conversando sobre o olhar, né? Esse olhar aqui da própria mão dela, que foi o desenho da própria mão, representando justamente a vida, as mudanças, né? Ela veio também de lugares mais de natureza, né? E agora se encontrava numa cidade que era um pouco turbulenta, porque está numa fase de adaptação. E o olhar triste, né? Por coisas inesperadas da própria vida dela, né? Então, é muito interessante. Durante o próprio, né, análise, porque a gente precisa, obviamente, conversar com a pessoa para ela, né, verbalizar, apesar de ser uma técnica não verbal, mas a pessoa não fica muda, né? A gente conversa, o próprio analista precisa ter esse diálogo com a pessoa, né? E essa pessoa trazer em forma, né, oral o que essa imagem representa para ela, né? Aqui a gente vê também pontos de interrogação, o próprio tempo, trazendo essa ideia da adolescência, né? Então, tem a análise, né, do desenho, a gente não se deve fazer de uma maneira isolada, trazendo, né, justamente toda essa sequência, porque isso faz com que o indivíduo, né, ele passe a se entender e se comunicar até com as próprias queixas dele, né? A gente foi trabalhando, depois eu fui mostrando para ela, porque ela tem justamente esse padrão de cores, porque que dessa vez ela fez esse desenho de cor escura.